Olá, meus queridos irmãos, a paz, que Deus possa nos abençoar mais uma vez de uma forma especial. Não é mesmo? Estamos aqui meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus contém duas coisas muito importantes, que eu sempre falo. Ela contém promessas para todo aquele que crê e contém princípios para todo aquele que quer viver uma vida vitoriosa. E pensando nos princípios da palavra de Deus, porque esta é a base daquele que confia em Deus, que crê em Deus, esse é o fundamento nosso, é a palavra de Deus. Nós vamos agora suplicar ao Senhor que Ele nos abençoe, que Ele abençoe o nosso espírito, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco mais uma vez. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, nós clamamos a Ti agora. Suplicamos a Ti agora que o Teu Espírito Santo, que é aquele que nos mostra e nos conduz a toda a verdade, venha agora iluminar o nosso entendimento, iluminar a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. E nós nos colocamos totalmente nas Tuas mãos, suplicando ao Senhor que o Senhor nos abençoe de uma forma especial. Fala ao nosso coração e que nós possamos, ó Deus, crescer mais um pouco no aprendizado e na ministração da Tua palavra. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e Te pedimos que nenhuma força maligna, que nenhuma força contrária e de incredulidade venha interferir naquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida e falar ao nosso coração e ao nosso espírito. Nós Te pedimos e Te clamamos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, hoje nós vamos compartilhar sobre autocontrole. Autocontrole. Olha que coisa interessante, né? Nós precisamos de autocontrole. Todos nós, todo ser humano, todos precisam de autocontrole. Até os animais, eles são adestrados para ter um controle, não é mesmo? Para que eles sejam controlados. Mas nós, como seres humanos, nós precisamos ter o autocontrole. E eu gostaria de falar aqui, normalmente, lugares e momentos podem colaborar para que as pessoas não policiem os seus comportamentos. Normalmente, lugares e momentos podem colaborar para que as pessoas não policiem os seus comportamentos. Alguns lugares e momentos podem proporcionar um ambiente que venha mexer com alguma área da nossa vida, nos provocando de alguma forma, seja na área emocional, psicológica, mental, sexual, espiritual, ou em qualquer área, física, em qualquer área. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Por isso nós precisamos da bênção de ter o autocontrole. Por isso a importância do autocontrole, que é o domínio próprio. Vocês já notaram que algumas pessoas mudam completamente o seu humor quando elas não conseguem em nós e conosco aquilo que elas gostariam de ter e de conseguir? Elas mudam completamente quando elas não estão conseguindo fazer aquilo que elas gostariam de fazer e provocar aquilo que elas gostariam de provocar para mexer conosco e nos envolver em algum tipo de situação. Essas pessoas, elas mudam o humor, não é mesmo? E às vezes elas começam até a atacar com adjetivos pejorativos, com palavras bem imorais e indecentes, não é mesmo? Então, é muito importante o nosso autocontrole, porque nós somos provocados o tempo todo. Todo ser humano é tentado, todo ser humano é provocado de alguma forma, para que ele caia, não é mesmo? Para que ele seja envolvido em alguma situação que venha complicar a sua vida. Não é? Então, o autocontrole é o domínio próprio, que é algo muito importante. Eu gostaria de ler Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, fala assim. Preste atenção nisso. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E melhor é o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Melhor é aquele que domina o seu espírito. Eu tenho falado muito que
Tudo na nossa vida depende do nosso estado de espírito. Se nós estamos em paz, se nós estamos numa boa com Deus e com a vida, o outro pode nos provocar de tudo quanto é jeito, que nós não seremos envolvidos na sua provocação. Nós ficaremos na nossa, nós vamos sair sair fora e vamos ter uma atitude que nós não deixaremos que aquilo venha nos provocar. Mas se nós estamos num estado de espírito que não está bem, em paz com Deus, em comunhão com Deus e em entendimento com as coisas de Deus, nós nos alteramos e nós então entregamos e nós caímos na cilada da provocação. Vocês estão entendendo? Muitas pessoas, quando elas são provocadas e elas não estão espiritualmente preparadas, então elas dizem, então eu vou fazer isso, então agora eu vou dizer isso. Tudo na nossa vida depende do nosso estado de espírito, não é mesmo? E a palavra de Deus está dizendo que melhor é aquele que domina o seu espírito do que aquele que ganha uma cidade, que vem ganhar uma cidade, que toma uma cidade. Melhor é aquele que domina o seu espírito. Porque o espírito, ele vai nos levar a uma condição emocional, psicológica, mental e física também. Então, nós precisamos da bênção de Deus, principalmente no nosso espírito. Autocontrole é domínio próprio, é controle sobre si mesmo. É domínio, é controle sobre os seus impulsos, as suas emoções, as suas paixões, as suas decisões. É comedimento, é equilíbrio. E nós vimos aqui que a palavra de Deus fala em Provérbios 16, versículo 32, a segunda parte fala que melhor é aquele que controla, que tem controle sobre o seu espírito. Porque lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 23, está escrito assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, vamos agir no Espírito, vamos caminhar no Espírito, vamos tomar decisões no Espírito. O domínio próprio, o autocontrole, é a única forma salutar. A forma salutar é a forma sadia, benéfica, útil para conservação. E olha, o domínio próprio é o autocontrole, e o autocontrole é a única forma salutar que nos educa, nos poda, nos forja, nos faz ter uma consciência sobre nós mesmos e sobre o que realmente nos convém ou não. Vocês estão entendendo? Ora, o autocontrole, não é? O domínio próprio é o poder mais excelente adquirido, porque o exercício dele nos educa, nos disciplina e nos dá equilíbrio e principalmente nos protege. Olha, lá em Provérbios capítulo 18, versículo 2, fala assim, o insensato, ou seja, a pessoa sem senso, sem juízo, não tem prazer, não curte no entendimento, ou o entendimento que é o bom senso, senão em externar, ou seja, em colocar para fora, em manifestar, em expor, em explodir o seu desejo, a sua vontade, a sua cobiça, a sua malícia. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Ele quer pôr para fora aquilo que está lá dentro, mas ele quer que aquilo que está dentro dele se concretize de alguma forma. Em alguma situação, na vida de alguma pessoa, em algum lugar. Então, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê o autocontrole, porque insensato é aquela pessoa que não é conforme ao bom, ela não age conforme aquilo que é bom.
o bom senso, conforme a razão, que está sem juízo, cujos atos são contrários aos princípios, à justa medida, sem controle, sem equilíbrio, sem domínio próprio. Hoje é o que mais existe. Nós estamos vendo agora nas manifestações. As manifestações, as pessoas não estão fazendo manifestações, elas estão expondo para fora aquilo que está dentro delas, de verdade. E a maioria dos protestos são destruição e confusão e perturbação. Não é protesto coisa nenhuma. É anarquia. É uma confusão de sentimentos ruins que só geram destruição e prejuízo na vida de muitas pessoas. Essas pessoas, elas não conseguem manter um bom relacionamento. O insensato não tem autocontrole. Suas aquisições em todos os aspectos são resultados de manipulações. Por isso, com respeito a relacionamentos, vivem trocando de parceiros, de lugares, de coisas, porque elas não conseguem manter um relacionamento ou uma amizade e sociedade. Eu não sei se vocês estão entendendo, né? Toda pessoa que não tem autocontrole tem o seu ego mal acostumado, momado e adulado. E acredita que pessoas, coisas e lugares podem ser dominadas e manipuladas por elas do jeito delas, quando elas querem. Essas são as pessoas que não têm domínio próprio, que não têm autocontrole. Normalmente essas pessoas querem ter o domínio, o controle e até governar, quando não têm domínio nem sobre elas mesmas. A falta de autocontrole sobre os nossos impulsos e desejos nos provoca e nos prova que nós não temos poder sobre nós mesmos. Provérbios 2:11 fala assim: o bom siso, o bom senso te guardará, e a inteligência, o autodomínio te protegerá. É uma coisa tão maravilhosa quando nós conhecemos os princípios da palavra de Deus. Eu disse que a Bíblia contém duas coisas importantes: promessas para quem crer e princípios para quem quer ter uma vida vitoriosa. E quando nós conhecemos os princípios da palavra de Deus e nós aplicamos na nossa vida, nós passamos a caminhar de uma forma diferente. A vida cristã é a soma do nosso encontro com Jesus, com Deus e com o conhecimento, o ensinamento e a doutrina, o discipulado da sua palavra. Por isso que Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em João 8:32. Mas aqui em Mateus capítulo 28, os últimos versículos, Mateus 28, versículos 19 e 20, fala assim, olha que coisa interessante. Ide, Jesus falando com seus discípulos, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Porque quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós começamos a caminhar na estrada do equilíbrio, e nós começamos a caminhar de uma forma direta, de uma forma abençoada, sem estar nos comprometendo e entrando em situações difíceis. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele fala assim, do versículo 1 em diante: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, ou como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com entendimento. E não vos conformeis com este século, com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que saibais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que nós possamos saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando entregamos nossa vida para Jesus, não passamos a viver de êxtase de obediência, por causa de momentos de arrepios, toques profundos, não é? Porque isso são apenas ornamentos, né? Pessoas que só vivem de toques da alma, de arrebatamentos, de experiências assim dessa forma. Deixa eu dizer uma coisa, isso não muda o nosso caráter. Isso nos edifica de alguma forma, mas o que muda o nosso caráter é o conhecimento dos princípios da palavra de Deus e a aplicação desses princípios na nossa vida. Porque se nós não fizermos isso, nós passamos a tomar decisões que não são conscientes. Quando nós mudamos a nossa vida, as nossas decisões são conscientes e fundamentadas na fé, mas também na lucidez e no caráter, por causa da maturidade. Se isso não acontecer, nós estamos vivendo apenas uma fantasia espiritual, uma fantasia religiosa. Olha o que é que Daniel, no capítulo de número 1, versículo 8, Daniel era um jovem, ele foi levado cativo para a Babilônia, foi levado como escravo para a Babilônia, e ele lá sozinho, sem a sua família, sem os seus pais, sem os seus muitos amigos que ele tinha, estavam ali 3 amigos dele, mas eram somente 3. E ele fala, e olha o que a Bíblia a palavra de Deus fala aqui no capítulo 1, versículo 8, quando ele foi levado por Nabucodonosor para ser cativo e para servir como escravo na Babilônia. Ele fala assim, olha, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele decidiu firmemente com ele mesmo, por causa da sua convicção, por causa da sua fé, por causa do seu amor a Deus, por causa da sua fidelidade a Deus, por causa do seu compromisso com Deus, por causa do seu conhecimento de Deus, ele pessoalmente decidiu firmemente não se contaminar. Nós vimos também a vida de José. José, quando foi levado para o Egito, cativo também, como escravo. Olha que coisa impressionante. Sozinho, sem seus pais, sem seus irmãos. E ali ele passou por tantas situações. E quando ele ganhou uma confiança, ali a esposa, não é? Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 39, aquela mulher quis que ele adulterasse com ela. Olha que coisa impressionante. Ele sozinho, capítulo 39, versículos de 7 a 9, diz assim, aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo, o seu senhor tem-me por mordomo e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ou seja, ele me confiou todas as coisas. Ele não é maior do que eu nesta casa. Olha, ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Ele falou, tudo aqui você tem permissão de fazer e de agir e de estar, mas não mexa com a minha mulher. Não se envolva com ela. Olha aqui, preste atenção nisso.
versículo 7, não é? Tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que tem em casa, pois tudo o que tem me passou ele às mãos, às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Eu não vou trair o seu marido, que é o meu Senhor, e eu não vou pecar contra Deus. Isso é uma postura de maturidade, de conhecimento, de temor e também de espiritualidade e de caráter, de uma vida que ama e teme ao Senhor. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, o seu nome era Saulo, Saulo de Tarso. E Saulo, ele era um judeu, fariseu, um homem temido por causa do seu conhecimento e da sua autoridade no meio dos religiosos, no meio do povo judeu, na época de Jesus em Jerusalém e por todos os lugares por onde ele passava. Por causa do seu conhecimento, da sua cultura, da sua capacidade, da sua autoridade como um homem religioso. Ele era um judeu fiel. E esse homem, por causa da sua fidelidade a Deus, ele começou a perseguir e mandar perseguir aqueles que estavam se convertendo a Cristo e estavam passando a viver uma vida do cristianismo, a vida que Jesus ensinava ao discipulado de Jesus. E ele mandou perseguir todas aquelas pessoas e, se precisasse, mandava matar, açoitar e prender. Mas ele teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus. Nós sabemos disso, não é? Lá na estrada de Damasco, Jesus apareceu para ele, ele teve aquele encontro com Jesus e ele se converteu e a sua vida mudou. E aí, a partir daí, então, ele começa agora a mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, por causa dos princípios da palavra de Deus, por causa do conhecimento da palavra de Deus, não apenas da lei, mas principalmente do amor de Deus em favor da humanidade, porque Deus amou o mundo. Então Deus amou as pessoas, e aí, então agora, o seu comportamento começa a mudar. E ele começa agora a aplicar na vida dele a palavra de Deus. Mas isso exige uma abstinência, isso exige renúncia, isso exige um autocontrole, isso exige uma obediência à palavra de Deus. E nós podemos ver que nessa luta para mudar a sua vida, como eu e você lutamos todos os dias para que nós possamos viver uma vida que agrada a Deus, nessa luta lá em Romanos capítulo 7, ele escrevendo aos Romanos no capítulo 7, versículo 14, por causa da sua grande luta, ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava dizendo: eu tenho lutado, mas eu vejo que eu sou uma pessoa difícil. Eu vejo que eu não tenho autocontrole, eu vejo que eu não tenho domínio próprio, eu vejo que eu não tenho um tanto de coisa, e eu acabo pecando e errando e fazendo as coisas erradas. E ele fala lá em Romanos capítulo 7, versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Depois lá no capítulo 7 mesmo, no versículo 1, ele fala: eu vejo que o pecado ainda habita em mim, o pecado ainda está dentro de mim, então eu tenho que lutar contra isso. Nós temos que lutar contra isso, porque se nós não lutarmos contra o pecado, nós não teremos domínio próprio, nós não teremos autocontrole, nós não teremos isso e nós não venceremos o pecado, nós não venceremos naquilo que nós precisamos vencer na nossa vida. E ele fala: eu vejo que o pecado ainda habita em mim. No capítulo 7, do versículo 18 a 19 de Romanos, ele fala assim: o mal que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. É uma luta. Eu tento para fazer o bem e faço o mal. Eu luto para não fazer o mal e faço o mal.
Então, há uma guerra dentro de nós. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Essa é a luta que nós temos, porque nós precisamos lutar para exercitar a nossa vida. É um exercício constante. É como um atleta que precisa exercitar todos os dias e fazer abstinência de um monte de coisas se ele quer ter um corpo bom para ele poder vencer na sua jornada como atleta. Não é? Depois lá em Romanos capítulo 7, versículo 17, ele fala assim: hoje, agora, já não sou eu mais quem vive. Agora é Cristo que vive em mim. Então, ele agora, depois de tanta luta, ele começa a dizer: agora eu quero que a minha vida esteja nas mãos de Deus. E ele fala: hoje, agora quem vive em mim é Jesus. Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Quando nós exercitamos isso na nossa vida, Cristo habita dentro de nós. Aí lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, ele fala assim: hoje todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas agora eu não me deixarei mais dominar por nenhuma delas. Porque agora, com o exercício da palavra de Deus na minha vida, eu estou começando a ter autocontrole. Eu estou começando a ter domínio próprio, não é? Aí lá ele vai lá em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 11, versículo 1, e aí ele já tem coragem de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha como que vai tendo um crescimento, como que vai tendo uma transformação, como que vai acontecendo uma modificação, um autocontrole, um domínio próprio. Aí depois lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele fala assim: hoje para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Se eu morrer, é lucro, porque eu estarei indo para encontrar com meu Senhor. E se eu viver, o viver é Cristo. Depois ele vai lá em Filipenses 2,17, ele fala assim: eu já estou pronto para ser entregue, porque ele tinha sido preso por causa do evangelho. Ele estava preso e estava condenado à morte. Ele fala: eu estou pronto, pode me matar, porque eu agora pertenço totalmente ao Senhor. E lá em 2 Timóteo, ele escrevendo Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele fala: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Há um crescimento, há uma edificação, há uma transformação, há uma mudança que nos leva ao autocontrole, ao domínio próprio. E nós sabemos que o domínio próprio é fruto do Espírito. Isso está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 23. Quando nós buscamos a Deus, quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, então nós passamos a ter o exercício da abnegação, da abstinência, da renúncia, não é? E isso vai nos ajudar a desenvolver o nosso caráter, a nossa postura física, firme e espiritual e emocional na presença de Deus com segurança. Porque a partir daí nós vamos ter o fruto do Espírito, que é também domínio próprio. Vocês estão entendendo o autocontrole, não é? E isso só permitimos em nós quando nós colocamos isso na nossa vida, essa determinação. Nós só vamos permitir em nós aquilo que vai edificar a nossa vida. Só entra dentro de nós aquilo que existe dentro de nós. E quando nós colocamos dentro Deus em nós, o mal sai e o Senhor habita em nós. Então, nós vamos colocar dentro de nós somente aquilo que edifica. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo de número 4, Filipenses, capítulo 4, versículos 5 e 8. Deixa eu ver aqui. Olha o capítulo 4, versículo 5 de Filipenses, fala assim, versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto
está o Senhor. Moderação é controle, autocontrole, é domínio próprio. Seja a vossa moderação conhecida diante dos homens. E lembre-se de uma coisa, porque perto está o Senhor. E no versículo 8 fala: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se existe alguma virtude nisso e algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quando nós colocamos Deus na nossa vida, então as coisas que estarão em nós são coisas que edificam. Quando colocamos Deus em nossas vidas e aplicamos a sua palavra em nós, o mal sai. Aí assumimos uma posição que nos edifica e que nos protege e que não nos prejudica. Então, nossas decisões passam a ser corretas. E as nossas escolhas não nos comprometem, nem nos colocam em situações difíceis e complicadas. Vocês estão entendendo? Nós vamos ter uma direção de Deus, como diz o Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Deus quer nos instruir, ensinar e nos aconselhar. Se a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual com Deus não for assim, dessa forma, então estaremos vivendo apenas um misticismo espiritual, uma fantasia religiosa. Quando não temos a verdadeira consciência e sentimento de que Jesus vive em nós, deixamos de fazer algumas coisas, algumas vezes, apenas porque existe uma proibição. E não porque há fidelidade no nosso coração e amor a Deus. Quando nós entendemos essa adesão de Cristo em nós, que Deus habita em nós e que agora nós pertencemos a Deus, quando isso não acontece, nós fazemos tudo apenas por uma questão religiosa e de lei. Mas quando nós entendemos que Deus está dentro de nós, nós fazemos as coisas boas e deixamos as coisas ruins porque nós amamos a Deus. Porque nós decidimos, como Daniel e como José, deliberadamente no nosso coração, ser fiéis, ou sermos fiéis. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 16, 18 e 25, diz assim, vamos ver. Gálatas, capítulo 5, versículos 16, o versículo 16 diz: digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Se eu estiver na presença de Deus, não terá lugar para coisas da carne e coisas que não edificam. Mas eu preciso estar na presença de Deus, em espírito. O versículo 18 fala assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, se eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu não sou guiado pela lei, porque a lei fala isso, porque a lei proíbe aquilo, porque a lei diz aquilo. Eu não faço porque eu tenho Deus na minha vida, então eu não sinto vontade de fazer. E se eu sou tentado a fazer, eu não faço por amor a Deus, por amor a Jesus. Porque para mim é melhor obedecer a Ele, servir a Ele, do que ao mundo e do que às coisas do mundo. O versículo 25 de Gálatas 5 fala assim:
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se eu digo que eu tenho o Espírito Santo de Deus, vamos andar como quem realmente tem o Espírito de Deus. Em Cristo, entendemos, discernimos e agimos conscientemente. Jesus em nós é o resultado da conscientização da adesão e não da emoção, mas da fé. Jesus em nós é a conscientização da adesão de que Ele está em nós e não apenas emoção. Hoje, por causa da facilidade para fazer o que qualquer um quer fazer, hoje tudo é muito fácil. Hoje tudo está aí livre para fazermos o que quisermos. Hoje, por causa dessa facilidade, mesmo que sejam coisas erradas, as pessoas não têm autocontrole, não têm domínio próprio. Elas estão entregues à sorte, ao mundo, aos prazeres, às paixões. Não é mesmo? Nós precisamos do domínio próprio. Mateus 24:12, Jesus falando sobre o final dos tempos, ele fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por causa da facilidade. Tudo hoje é fácil. As pessoas não querem ter um compromisso com Deus. Hoje, tudo é comum para todo mundo. Tudo é normal para todo mundo. Para todo mundo que não tem Deus e que não serve a Deus. Porque muitos conhecem a Deus, mas estão como o mundo, fazendo o que elas querem, do jeito que elas querem, entregues a elas mesmas, entregues às paixões e ao mundo, sem domínio próprio, sem autocontrole. Por quê? Por que hoje tudo é fácil? Porque lá em Mateus capítulo 4, versículo 9, o diabo, ele teve a audácia de dizer para Jesus, mostrou para Jesus o mundo, os reinos do mundo, as coisas do mundo, e disse para ele: eu te dou tudo isso, se prostrado me adorares. Então, o fato de conseguir um tanto de coisas não significa que é Deus que está dando, nem que Deus está com você. Porque se a minha vida está na presença de Deus, eu temo a Deus, eu tenho domínio próprio, eu tenho o fruto do Espírito em mim, e eu sirvo a Deus com sinceridade, e Deus quiser me dar muitas coisas, Ele me dará. Mas se eu não sirvo a Deus, se eu não amo a Deus, se eu não tenho domínio próprio, se eu não tenho controle e ganho muitas coisas, porque eu já ouvi muitas pessoas dizer: eu não sou religioso, eu não sou crente, eu não fui batizado, eu não conheço a Deus e eu tenho muito mais coisas que você. Sabe por quê? Porque o diabo falou: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso, tanta troca de parceiros, não é? A instabilidade, a infidelidade. Por isso, a insegurança e a necessidade de conseguir, de ter e de controlar. O verdadeiro amor é o resultado de um relacionamento salubre, ou seja, que faz bem, que cura, que é lúcido, que é consciente e que é abençoado por Deus. Agora, o harém aí fora, do jeito que muitos gostam e acham maravilhoso, não é? O harém, a diversidade de parceiros e de coisas é a prova da ausência de um verdadeiro afeto.
Porque quando você encontra o verdadeiro, você firma um pacto, um compromisso, uma aliança. E é por isso que muitas pessoas vivem uma vida psicopata, né? Um comportamento totalmente antissocial, imoral, perigoso e sem nenhum tipo de compromisso sério. O autocontrole, o domínio próprio, nos protege, nos educa, nos disciplina e nos dá equilíbrio, nos dá futuro e nos faz bem. Provérbios capítulo 3. No livro de Provérbios, no capítulo 3, um momento, queridos. Provérbios, capítulo de número 3, versículos de número 5 a 8, fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não fica apoiado no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele vai endireitar a tua vida, o seu caminho. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. O autocontrole vem por causa da nossa confiança no Senhor. Quando nós confiamos em Deus, nós sossegamos. Por isso que o Salmo 46 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da grande necessidade, na hora da luta. Salmo 46, versículo 1. E o versículo 10 do Salmo 46 fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, a nossa confiança em Deus gera em nós o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que é o autocontrole. E nós passamos a viver uma vida equilibrada em todas as áreas. Que Deus nos dê esse fruto do Espírito, o autocontrole. Autocontrole como servo de Deus, autocontrole como cidadão, autocontrole como marido, autocontrole como esposa, autocontrole como filho, autocontrole como pai, autocontrole como pastor, autocontrole como irmão, autocontrole como amigo, autocontrole como empregado, autocontrole como estudante, autocontrole em todas as áreas da nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de nós e nós possamos ter essa grande bênção na nossa vida. Que nós não sejamos pessoas desequilibradas, mas pessoas equilibradas. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.